Pessoal, essa semana o Israel fez uma incursão terrestre na fronteira sul do Líbano com o objetivo de destruir alvos militares do Hezbollah naquele país. Nós nos lembramos que desde o dia 7 de outubro de 2023, quando os terroristas do Hamas invadiram a fronteira israelense e mataram mais de 1.200 judeus israelenses, sequestraram mais de 250 pessoas e levaram para os túneis de Gaza. Desde então, naquele mesmo dia, o Hezbollah passou a apoiar o Hamas, lançando foguetes a partir da fronteira sul do Líbano contra o território israelense. E o Estado de Israel havia dito que quando eles tivessem concluído, ou quando eles tivessem concluído as fases, iriam dar uma resposta para os terroristas do Hezbollah, e é exatamente isso que eles estão fazendo agora. No site The Times of Israel, as IDFs informaram no dia de hoje que as IDFs, que eles eliminaram mais de 250 agentes do Hezbollah, foram mortos em uma ofensiva terrestre no sul do Líbano. Há imagens impressionantes de como ficou a estrutura dos bairros, das cidades da capital libanesa, onde foram bombardeadas pelas IDFs. Veja comigo no site, veja comigo no vídeo que mostra a condição em que ficaram as cidades. A situação lembra muito a situação em que ficou a faixa de Gaza depois que as forças de defesa de Israel fizeram aquela incursão terrestre. Há ainda outras imagens impressionantes, pessoas gritando desesperado com a destruição da estrutura civil. Os terroristas islâmicos costumam usar essas estruturas civis para se protegerem de um possível ataque das forças de defesa de Israel, e eles utilizam essas estruturas como escudos humanos. Então, olha a situação do bombardeio, a situação das pessoas gritando, correndo com estruturas em chamas, uma devastação, e o governo israelense havia instado com as pessoas que viviam nos arredores da capital do Líbano que evacuassem aquela área, né? Porque eles iriam fazer bombardeios contra os alvos terroristas do Hezbollah naquela região. O presidente Joe Biden, ele fez uma exortação, uma orientação de que o Estado de Israel não deveria atacar as estruturas nucleares do Irã. O Joe Biden, ele afirmou que Israel deveria fazer um ataque proporcional ao que havia sido feito pelo Irã contra o Estado de Israel. Políticos israelenses, como inclusive o ex-primeiro-ministro de Israel, o Naftali Bennett, ele afirmou que essa é uma janela de oportunidade única que Israel tem de fazer um bombardeio pesado, massivo, para destruir as estruturas das usinas nucleares do Irã. Nessas usinas estão sendo feito enriquecimento de urânio. Eles depuram o urânio, eles pegam o urânio e eles enriquecem o urânio a mais de 90%. Com este urânio enriquecido, sejam fabricadas ogivas nucleares que são colocados dentro dos mísseis e bombas. E esses mísseis e bombas, quando são empregados numa operação militar, eles fazem uma devastação. Como já falei em outras oportunidades, um território que ele é bombardeado, uma nação que é bombardeada com armas nucleares, aquele território se torna um território enfermo. As águas são contaminadas, o solo é contaminado, o ar atmosférico é contaminado, e aquela região ela pode ficar inabitada por um longo período. Estamos falando de séculos, estamos falando de 300, 400 anos. O que vai determinar isso são os níveis de radiação em que aquela região está contaminada. Então, todas as nações do mundo que sabem do que se trata, sabem do perigo, dos riscos que representam um bombardeio nuclear, elas temem serem bombardeadas por armas nucleares. Então, o Joe Biden, nós não sabemos, não há informações, né, que o levaram a fazer esse tipo de exortação, de orientação a Israel, mas a informação diz que os Estados Unidos se opõem que Israel faça um ataque às estruturas nucleares do Irã, mas que faça uma resposta proporcional ao ataque que eles sofreram na última quarta-feira, para ser mais preciso. Os políticos de Israel, eles não concordam.
Nós já sabemos pela história que Israel, quando ele entende que uma determinada decisão ela é vital para a sua sobrevivência e existência, eles podem desobedecer a orientação do presidente Joe Biden e fazer esse bombardeio. Até porque eles sabem que o Joe Biden ele não será mais presidente dos Estados Unidos, ele não está concorrendo às eleições e que muito provavelmente o presidente Donald Trump concordam plenamente com essa decisão de Israel de bombardear essa estrutura nuclear, porque foi exatamente o presidente Donald Trump quem desfez aquele acordo nuclear com o Irã, aquele acordo que havia sido assinado pelo ex-presidente Barack Obama. Quando eles assinaram esse acordo, o Irã estava afirmando que estariam usando a estrutura nuclear para fins pacíficos e depois provou-se que não, eles estavam enriquecendo urânio mais de 95%, mais de 90% para fins pacíficos. O enriquecimento de urânio a 5% é suficiente. Comunidades de inteligência descobriram que os iranianos estavam mentindo. Então, há uma outra informação interessante. Israel havia executado o líder do Hamas, o Nasser Nasrallah, poucos dias atrás. Ele havia sido substituído por esse homem aqui que aparece no site, Hashem Safieddine. Israel havia feito um bombardeio pesado em Beirute, inclusive com bombas anti-bunker, porque as inteligência israelense tinha informações de que ele estava em um bunker, reunido com outros líderes dessa organização terrorista, e eles fizeram um bombardeio com uma bomba anti-bunker. Só que eles não tinham certeza, as IDFs, as Forças de Defesa de Israel, eles não tinham certeza se naquele bombardeio eles haviam conseguido eliminar esse homem. A informação do The Times of Israel dizia assim: não está claro se Hashem Safieddine se machucou. O The New York Times disse que ele se encontrava com outros líderes do Hezbollah em um bunker subterrâneo, que o ataque teve como alvo o quartel-general da inteligência do Hezbollah. Então, até aqui, eles não tinham a certeza de se esse homem havia morrido. Eu vou mostrar um vídeo desse bombardeio, que é uma coisa assustadora. O bombardeio que Israel fez para pegar esse homem, esse líder terrorista, que é o substituto do Nasser Nasrallah. Preste atenção no nível do bombardeio. O vídeo é esse aqui, é um bombardeio extremamente pesado e assustador. Nós que vemos essas imagens pelo computador, pela internet, ficamos impressionados com a magnitude do bombardeio. Imagina quem presencia isso, Então, os caças israelenses, os caças F-35, são chamados caças Houthi, visíveis aos radares, eles penetram o espaço aéreo do Líbano e eles fazem esses bombardeios. Olha, colunas de fumaça, né, de poeira, né, com focos de incêndios imensos, né? Para alcançar esse líder terrorista. Então, Israel fez esse bombardeio, não tinha ainda certeza se nesse pesado bombardeio o líder terrorista havia sido pego. Eles não tinham certeza. No entanto, foi publicada uma informação hoje, um relatório saudita, que disse que Israel obtém um relatório saudita, Israel obtém confirmação de que o possível herdeiro de Nasrallah foi morto pelos IDF na quinta-feira, no dia de ontem. Então, está confirmado que o substituto de Hassan Nasrallah foi eliminado, o senhor Safieddine. Há uma outra coisa que aconteceu no dia de hoje, uma informação muito que chama atenção, é que Joe Biden, ele emite algumas palavras concisas a Netanyahu sobre acordo de paz e influência eleitoral. Ou seja, Joe Biden, ele mencionou algumas palavras dizendo que ninguém ajudou Israel mais do que ele. Eu vou colocar aqui um videozinho curto. Eles fazem aquelas entrevistas coletivas na Casa Branca e nessa entrevista na Casa Branca, o presidente Joe Biden, ele afirmou que ninguém ajudou mais Israel do que ele. Ele fala isso repetidas vezes. Então, por que ele diz isso? Porque ele tem uma desconfiança de que Israel esteja tentando interferir nas eleições americanas. No administration has helped Israel more than I have. None. And I think
Bibi should remember that. And whether he's trying to influence the election or not, I don't know, but I'm not counting on that. Ele diz o seguinte: nenhum presidente ajudou Israel mais do que eu, ninguém. E Bibi deveria se lembrar disso. Não sei se ele está tentando interferir nas eleições. Essas foram as palavras que foram proferidas por Joe Biden nesse vídeo. A notícia publicada pelo The Guardian foi que Biden emite palavras concisas a Netanyahu sobre acordo de paz. Ou seja, o Joe Biden está acreditando que Benjamin Netanyahu ele está retardando uma tentativa de um acordo de paz com o Hamas na faixa de Gaza, aguardando a chegada de Donald Trump. As eleições serão no mês que vem, em novembro, pouco mais de um mês. Serão as eleições americanas. Tudo indica que o Donald Trump será eleito o presidente dos Estados Unidos para um segundo mandato. E nós sabemos que quando o Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos, Donald Trump foi o único presidente do mundo a reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Inclusive, ele transferiu a representação diplomática dos Estados Unidos para Jerusalém. O presidente Donald Trump, reconhecendo as colinas de Golã como parte do território israelense. As colinas de Golã pertenciam à Síria e foram tomadas pelo exército de Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967, e Israel diz que só devolveria as colinas de Golã à Síria se os sírios reconhecessem a existência do Estado de Israel. O então ditador da Síria, o pai de Bashar al-Assad, do atual ditador, disse que jamais reconheceria. Israel nunca devolveu as colinas de Golã, que permanecem até os dias de hoje sob o controle israelense. Então, o presidente Donald Trump assinou aquele documento reconhecendo colinas de Golã agora como parte do território israelense. Então, Joe Biden, ele muito provavelmente está acreditando que Benjamin Netanyahu está aguardando a eleição de Donald Trump para que eles possam lidar com as questões, com as crises do Oriente Médio de uma forma muito mais arrojada. Nós lembramos que Donald Trump, ele era, quando foi presidente dos Estados Unidos, ele tomava decisões com base nas suas convicções, mesmo que essas decisões contrariassem o posicionamento dos seus aliados europeus, mesmo que isso contrariasse o posicionamento de agências da ONU. Enfim, nós sabemos que quando ele foi presidente, ele favoreceu muito o Israel, porque o seu genro, casado com a sua filha mais velha, Ivanka Trump, o seu genro Jared Kushner, ele é um judeu e ele trabalhou fortemente durante a gestão de Donald Trump no âmbito dos chamados Acordos de Abraão, e onde ele conseguiu fazer acordos com a Jordânia, com o Bahrein, com o Marrocos. E ele, mesmo o Donald Trump não estando governando os Estados Unidos nesse momento, o Jared Kushner continuou o trabalho de fazer acordo de paz e estava negociando com a Arábia Saudita um acordo de paz. Então, muito provavelmente, Benjamin Netanyahu está aguardando ansiosamente o retorno de Donald Trump. O Ali Khamenei, o Ayatollah Ali Khamenei do Irã, ele promete que o Hezbollah e o Hamas não recuarão. Em um raro discurso público, o líder supremo defende um ataque com mísseis contra Israel e faz apelo à comunidade muçulmana. Ou seja, como nós já vimos, as guerras, historicamente, as maiores guerras que Israel enfrentou foi contra coalizões inteiras de nações muçulmanas. Estamos falando aí de Síria, de Líbia, de Egito, de Jordânia, de Iraque, inclusive até países como Cuba e Coreia do Norte, se uniram a essas coalizões contra Israel. Israel conseguiu vencer todas essas nações com a ajuda de Deus e com o seu desenvolvimento e o seu desenvolvimento tecnológico e o preparo que eles têm como a mais bem preparadas forças armadas do mundo. Tá? Eu te agradeço se você nos acompanhou até aqui. Eu queria pedir a você que, se você ainda não assinou o nosso canal, assine o nosso canal, deixe um like, faça um comentário lá nos comentários para que a plataforma possa entender que as pessoas estão gostando do nosso conteúdo. Assine o sininho das notificações para que você possa receber os novos vídeos que vamos publicando à medida que novos fatos forem vindo a público. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Tá? Estamos juntos e até o próximo vídeo.